vai nos fazer triunfar, Deus sempre vai nos dar vitória em nome de Jesus. Nunca podemos descrer da palavra de Deus. Você sabe que isso é uma tentação que o homem passa muitas vezes, descrer daquilo que a palavra fala. E quando que o diabo tenta a pessoa para descrer daquilo que a palavra fala? Quando a pessoa está passando por uma luta, quando ela está passando por uma aflição. Às vezes a gente se esquece o que Jesus disse: no mundo tereis só sombra boa e água fresca. Não falou isso não. O que ele falou? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele mostra como nós temos que agir diante das aflições. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós. O nosso verdadeiro exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele passou por muitas aflições, por muitas lutas, por muitas guerras, por muitas batalhas, e nunca desistiu. Isso é um exemplo para a gente. Ele era um homem como você e eu. Ele teve experiências com Deus maravilhosas por estar buscando a Deus de todo o coração, mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões do que a gente, aos mesmos erros. Ele era igualzinho a mim e a você, podendo cometer alguns exageros, podendo deixar de fazer algumas vontades de Deus, como você e eu corremos esse risco também, mas ele sempre se manteve firme e fiel ao Senhor Deus e à palavra, o Evangelho. Como você e eu temos que ficar sempre firmes também. Olha o que diz aí, já começa com esse versículo maravilhoso que diz assim: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meu irmão, deixa eu perguntar, você sabe em quem tem crido? Você sabe em quem tem crido? Olha a afirmação do apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. E nós temos que saber quem temos crido, em quem cremos de todo o nosso coração, que é fiel para guardar o nosso depósito, que é fiel para guardar a minha bênção e a sua bênção, que é fiel para fazer com que você e eu naquele grande dia venhamos receber a coroa da vida, como ele também afirma que ele havia combatido o bom combate, acabado a carreira, guardado a fé, e agora ele estava esperando a coroa. Quem já está esperando a coroa, diga amém, Jesus. Tem que esperar, meu irmão. É uma coroa preparada para mim e para você. Eu acredito que quando nós chegamos na fase adulta, a gente não sabe, né? Não viu, mas o anjo já mediu aí a circunferência da nossa cabeça e já preparou a coroa para mim e para você. O que eu digo a fase adulta? Diga assim comigo: da fé. Não é a fase adulta humana, porque a fase adulta humana não nos leva à coroa da vida. Quem nos leva à coroa da vida é a fase adulta na fé, na convicção, na certeza que Deus está conosco e nada que Satanás faça pode nos fazer desistir disso. Meu irmão, essa convicção mostra que a gente chegou na fase adulta da nossa fé e temos que chegar. Quando era menino, pensava como menino, mas agora que sou grande, adulto, tenho que pensar como adulto, como grande, tem que ficar firme. Vem as aflições, vem as dificuldades, mas nada vai me fazer abalar, mas nada vai me fazer desistir. Temos que dar graça e nada vai nos fazer envergonhar. Ah, mas eu estou passando uma luta, a Bíblia diz que Jesus veio trazer vida e vida com abundância, e olha só a dificuldade que eu estou passando agora, é a aflição, mas eu não me envergonho do Evangelho, mesmo assim vou continuar firme, mesmo passando uma dificuldade financeira. Ah, eu sirvo a Deus há tanto tempo e agora fui acometido dessa doença, vou lutar contra ela até o fim, não vou desistir, porque eu sei em quem tenho crido. Diga glória a Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer que nós temos que fazer, e não temos que nos envergonhar porque estamos passando por uma luta, porque estamos passando uma dificuldade, ou nos envergonhar do Evangelho, achando que ele não funciona. Ele funciona, ele é poderoso para fazer você e eu sermos livres de qualquer ação do diabo, mas o que nós temos que fazer é permanecer nessa firmeza, em saber em quem estamos crendo, em quem estamos confiando, na revelação do Evangelho que nos foi dado, que é o poder de Deus para a nossa salvação. Então não podemos deixar jamais de crer nisso e de confiar nisso. Amém, irmãos? Amém. Acho que eu vou parar com esse curso fé, né?
Não? Vamos lá, né? Ao crer no Senhor, você tem o necessário para se livrar das tentações do diabo, as quais devem ser determinadamente recusadas. Meu irmão, a gente tem que recusar tudo que vem do diabo. Qualquer proposta, qualquer tentação, qualquer afronta, qualquer mal, doença, enfermidade, não importa o que seja, miséria, temos que recusar. Temos que lutar contra. Nós estamos na batalha e não podemos retroceder jamais em nome de Jesus. As aflições pelas quais temos de passar são as de Cristo, por causa da verdade. Você e eu estamos firmados na verdade. A gente sabe que Deus tem um inimigo e nós acabamos tendo também. Que lado nós estamos? Quem está do lado de Deus, diga amém, Jesus. Então você sabe que contra Deus há um inimigo desde sempre, que foi expulso do céu, que foi criado por Deus, que foi feito com toda a formosura, até de glória foi revestido, mas não se firmou na verdade, era mentiroso e caiu por causa disso. E esse se tornou o nosso inimigo também, vem nos tentando e querendo fazer a gente sofrer aflições. Mas a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores, e assim temos que permanecer. Amém, irmãos? Diz mais, ó. Onde estiver, saiba que o Senhor está perto de você, mais do que o ar que você respira. Ele é o seu Deus. Salmo 145, versículo 18. Não está aí no fascículo, mas eu acrescentei. Salmo 145, versículo 18. Põe aí na tela aí pra gente. Quem quiser abrir a Bíblia, fica à vontade. Já está na tela ali, que daí fica mais rápido, né? Mas pode abrir a sua Bíblia aí também. Olha o que diz aí. Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Quem tem invocado a Deus, diga amém, Jesus. Então veja bem, Deus não está perto de todos exatamente, Ele está perto de todos os que o invocam, que realmente creem nele, que confiam nele, que confiam na sua palavra, que creem na sua palavra. Deus está perto destes. Então olha aí para o irmão, diga: Deus está perto da gente. Deus está perto de nós. Você está aqui hoje invocando a Deus, sim ou não? Então Deus está perto de nós, está ao nosso lado e acampando os anjos perto da gente. E de todos os que o invocam em verdade, diga comigo, de acordo ou conforme a palavra dele. Então ele não está perto de todos que o invocam, mas invoca assim de qualquer maneira. Ele está perto daqueles que o invocam, de todos que o invocam em verdade, ou seja, de acordo com a sua palavra. Meu irmão, invocar, porque se não fosse assim, aí qualquer pessoa estaria invocando a Deus e Deus estaria perto dela, e a gente sabe que não é bem assim. É perto daqueles que o invocam em verdade, que o invocam de acordo com a palavra. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Então não existe outra verdade senão a palavra. Então todos aqueles que o invocam em verdade, ou de acordo com a palavra dele, e Deus está perto destes. Quem tem invocado a Deus dessa forma, diga amém, Jesus. Então pode crer, meu irmão, Deus está perto de você, Deus está te guardando, Deus está te livrando, Deus está te sustentando, como ele diz lá em Isaías 41:10, ele disse: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, te ajudo, te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Meu irmão, é assim que Deus está perto da gente. É dessa forma que Ele está perto daqueles que invocam em verdade, de acordo com a palavra. Estão entendendo, irmãos? Vamos em frente. Jamais se deixe levar pelas mentiras de Satanás, pois elas nunca se sustentarão no combate da fé travada por você. Irmãos, a gente tem que travar esse combate. Esse combate não é te assustar não, mas ele tem que ser diário, irmão. Se a gente relaxar um dia só e não combater o combate da fé, como é que eu combato o combate da fé? Na oração.
crendo na palavra, meditando na palavra, eu estou combatendo o combate da fé, repreendendo o mal que se levanta contra a nossa vida, exigindo a saída dele, pois nos foi dado esse poder, pisando mesmo as serpentes e os escorpiões, pisando as obras de Satanás. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Meu irmão, a gente tem que fazer uso disso. Essa é a batalha da fé que você e eu temos que travar diariamente contra Satanás. É uma relaxadinha, não, hoje eu vou tirar férias da fé. Se prepara, você vai dar vitória ao diabo nesse dia. Não vou dar trégua, não. O Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então vamos trabalhar na fé também todos os dias, sem dar trégua. Não, mas hoje eu vou falar, né? Não sei se eu vou falar. Uma vez a gente tirei uma semana aí para descanso com a família, e aí eu vim aqui até por uma praia aqui em Santa Catarina. Meu irmão mora ali e a gente veio para ali. Aí chegou na quarta de noite, falei para a família: vamos para a igreja. Vamos buscar Deus. Ah, pai, mas a gente está de folga. Folga dos trabalhos, mas não folga de Deus. Vamos para a igreja. Ficaram meio bravos na hora, mas foram. E foi bom, porque aí a gente se encheu de Deus, né? Tem folga que a gente não pode tirar, meu irmão, que é da presença de Deus, né? Aí domingo de novo, pai, nosso dia, vamos para a casa de Deus. Depois a gente aproveita aí essa beleza que Deus nos deu. Mas o compromisso com Deus desse a gente não pode tirar folga. Jamais, meu irmão. Não, uma semana que eu vou ficar sem na igreja, misericórdia. Para mim é demais, eu não aguento. Né? Eu acho um exagero, né? Eu não consigo, pelo menos eu não consigo. Nunca consegui. Nem mesmo quando era membro. Às vezes tinha aquelas festas de família, então a gente trocava às vezes o horário do culto, mas não deixava de ir no culto. Não podia de manhã, de noite. Às vezes não podia ir por causa de algum almoço, algum compromisso assim, mas era de noite e nós estávamos lá. Nunca deixamos de um compromisso com Deus. Não podemos, né? Diga assim comigo: essa folga não dá para ter. Não dá para ter, meu irmão. Todo lugar tem uma igreja, né? Aí a pessoa vai passear, vai viajar. Não, mas vou procurar uma igreja aqui perto, aqui, para cultuar a Deus, já que não vai dar tempo de eu ir na minha lá. Mas eu não posso perder esse compromisso com Deus. E tem que ser, irmão, porque aí a gente está fortalecido, combatendo o bom combate da fé. Diga glória a Deus, né? Se estiver angustiado, levante-se como guerreiro de Deus e exija a saída do mal, confessando aquilo que o Altíssimo lhe deu como arma na sua palavra. Irmãos, todos nós já recebemos revelações da palavra que saltaram aos nossos olhos. Aquela palavra que entrou no nosso coração, que a gente sabe que era o próprio Deus falando conosco. Se a gente tem uma cabeça um pouquinho esquecida, é bom anotar. Ou fazer que nem eu faço. Eu marco na minha Bíblia ali com canetas, essas marca-texto. E se você, pastor, eu não gosto de usar marca-texto porque passa para o outro lado. Pega em gel, que em gel não passa. A gente tem que ser professor também, né, irmão? Pega aquela em gel, a em gel não passa para o outro lado na Bíblia, a outra passa, né? Mas aqui a de em gel não passa, fica bem direito. A minha Bíblia é marcada, ó. Aqui o versículo que eu falei para você está marcado. Ó, do outro lado não aparece, só do lado de cá, ó. Esse lado já não aparece porque eu uso essa caneta em gel. E aí só marca o lado ali mesmo, passa para o outro lado. É bom que já vai ensinando também, né, irmão? Às vezes a pessoa não gosta, porque daí fica marcado lá e atrapalha a leitura. Não, fica bem gostoso. Essa em gel é boa. Tem várias cores aí. E aí a pessoa marca ali outro dia, quando ela vai estar meditando, ela vai relembrar daquilo ali, ela vai passar ali, olha aqui, lembrei que Deus falou comigo naquele dia. É bom, irmãos. Isso faz parte também da nossa caminhada com Deus. É tudo para nos fortalecer. E aí Deus deu aquela revelação, é uma arma que Ele está te dando. E nós temos que usar essa arma. Diz mais aqui: quem é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia está agindo em seu favor há muito tempo, desde o ventre da nossa mãe. Eu creio que a gente foi escolhido por Deus desde o ventre. Eu creio que ali no ventre Deus já nos formou com as habilidades que Ele precisava para nos usar. Eu creio, talvez na caminhada da vida algumas não foram desenvolvidas ou não foram bem desenvolvidas por não estarmos na presença de Deus como deveríamos. Mas assim que aceitamos o chamado dele no nosso coração, como todos nós aceitamos, Ele vai desenvolvendo essas ferramentas em nós, as nossas habilidades, para que a gente possa servir a Ele de todo o coração.
Irmão, porque há muito tempo Ele já está nos guardando. Se você pegar um pouquinho a sua trajetória, desde lá de criança até hoje, você vai ver quantas vezes Deus te livrou, quantas vezes Deus te guardou. De quantos ataques do inferno Jesus nos livrou. De cada doença que outros não sobreviveram. De cada problema que outros hoje já não estão mais aí para contar a história. Se eu contar minha história para você, você chora, não vou contar não. Mas só você ter uma noção, nasci cego, até os 4 anos era cego. Aos 4 anos caí do caminhão, levei 11 pontos na língua. Não era para eu estar pregando o evangelho hoje. Mas Deus fez com que a língua colasse. E não ia colar, porque meu pai levou muito tempo para chegar no hospital. O que eles fizeram? Primeiro terminaram de carregar o caminhão, depois descarregaram o caminhão, só então foram me levar para o hospital, que acharam que era só um cortezinho. Quando chegaram no hospital, levaram uma bronca do doutor ainda. Se esse guri não falar mais, a culpa é de vocês, né? Porque tinha passado mais de 4 horas. Mas Deus fez colar. Deus sabe o que faz, né, irmãos? Deus tem as estratégias dele, mas Satanás arma, mas não consegue vencer. Diga a glória a Deus, né? Então eu acredito que Jesus, já desde o ventre, havia nos escolhido. Como ele falou para Jeremias, e vale para cada um de nós, e ali ele já nos habilitou para a gente vencer aqui nessa vida. Amém, irmãos? Nunca desista, meu irmão. Nunca retroceda, nunca recue. Por mais difícil que seja a luta, Deus já te deu a capacidade de vencer. Por isso que ele diz na Bíblia que a gente é mais que vencedor. Ele já nos deu todas as ferramentas. É só a gente confiar na palavra dele e buscar no livro da vida a estratégia para vencer. Ele vai revelar e nós vamos conseguir triunfar. Quem crê, diga eu creio, Jesus. Olha o que mais ele diz aqui, né? A pessoa que nunca duvidar da palavra não será abandonada em seus problemas, nem terá as suas orações recusadas de forma alguma. Ele não recusa as nossas orações. Pelo contrário, ele as ouve. Já vou trazer um outro versículo aqui que eu anotei. É preciso se assumir no Senhor, pois Ele está ao lado de quem se mantiver aonde? Fiel. Vamos para o Salmo 34, versículos 17 a 19. Salmos 34, que eu acrescentei aqui porque eu achei importante. Eu até anotei aqui no meu estudo, eu não ia falar aqui, mas deixa eu ler o 33:18 para você também, que eu botei aqui e saltou aos meus olhos. Ó. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Quem espera, diga eu espero, Jesus. Então, meu irmão, ele nunca vai nos desamparar, jamais. Mas o estudo aqui é do 17, 34:17. Já está aí na tela? Está aí, ó. Diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de algumas ou de todas? De todas as suas angústias. Angústia surge ou não surge? Vem ou não vem sobre a nossa vida? Vem tempo difícil ou não vem? Aparece o dia mal ou não aparece? Não precisa nem chamar, né, irmãos? Ele vem. É ou não é verdade? Mas a gente tem que estar preparado para isso. Como? Crendo na palavra, que Deus ouve o justo quando ele clama e livra de toda a angústia. A angústia é causada por problemas. A angústia é causada por situações. Então, situações vão surgir que vão causar angústia no nosso coração. Mas eu tenho que manter a paz no meu coração, porque eu sei que Deus me ouve e Ele vai me livrar dessa angústia, desse problema, dessa situação, em nome de Jesus. Olha o que diz agora o 18: perto está o Senhor de quem? De que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu anotei aqui, ó, o que é um coração quebrantado? Nós temos o significado que é do dicionário, mas tem também o significado bíblico. Ó. Coração quebrantado significa estar emocionalmente fragilizado, desanimado, aflito ou sofrimento profundo. Contexto bíblico. Refere-se a um estado de humildade, arrependimento e submissão a Deus,
onde o orgulho é quebrado. Diga glória a Deus, né? Então Deus está perto destes que têm o seu espírito quebrantado, que se humilham na presença de Deus, que se entregam a Ele de coração, que deixam o orgulho de lado e realmente se submetem à vontade de Deus. Deus está perto destes, irmãos. E se a gente está abatido, Ele também está perto da gente. Porque Ele sabe que o abatimento não veio porque a gente não confia nele, mas veio pela situação que a gente está vivendo. E Ele vai estar perto da gente também. Diga glória a Deus, né? Olha o que diz mais. Depois, se você quiser, a gente manda no WhatsApp. O que mais diz? Ó? Muitas são as aflições de quem? Dos ímpios? Dos injustos? Não, é do justo mesmo. Mas o Senhor o livra de todas. Você não pode esquecer disso. Muitas são as aflições de quem mesmo? Do justo. A pessoa às vezes passa aflição estando com Cristo e pensa em desistir. Como vai pensar em desistir? Posso falar ou não? Tem certeza? Aí Jesus, Deus manda falar, cada uma tem que falar, né? Meu irmão, se a gente passa por uma aflição e pensa em desistir, a gente não está sendo justo. Nós estamos sendo ímpios. Porque a palavra afirmou que Ele livra o justo de todas as aflições. E aí como é que a pessoa que diz que é justo vai pensar em desistir? Não pode. Diga, batalha vem. E vem para todo mundo. Vem para todo mundo. Pega todos os personagens bíblicos e me mostra um que não teve batalha. Pega todos os heróis da fé e me mostra um que não teve momentos difíceis na vida. Pega todos eles e veja se eles não tiveram momentos difíceis na vida. É bonito a gente falar da fé deles, mas olha onde eles tiveram que usar a fé deles. Em momentos de aflição. Momentos de dificuldade. E aí a gente hoje quer ter a fé do oba-oba. Não, tudo tem que correr bem, Deus. Se a coisa ficar difícil, eu vou procurar outros meios. É porque não é justo. Porque o justo não abandona a fé. Diga glória a Deus, né? Amém, irmãos? O justo não retrocede, não recua. É difícil? Às vezes é difícil. Pega o apóstolo Paulo. Vamos voltar para o apóstolo Paulo, começou com ele. Misericórdia. 3 naufrágios. Surradas quantas vezes? Ele nem lembra dizer quantas vezes, né? Apedrejado uma vez até quase a morte. Levantou do apedrejamento, foi pregar de novo. Oh, glória. Isso é exemplo, irmãos. É isso que Deus espera que todos nós façamos. Olha aí para o irmão e diga, não estou rogando praga, mas luta vem para todo mundo. Vem. E o que vai definir o que vai acontecer depois da luta que se levantou é a nossa posição na fé, a nossa posição em Cristo. Amém, irmãos? É isso que vai definir os dias futuros. É a nossa posição de firmeza na palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Jesus, forte esse curso de fé demais hoje, irmãos. Muito forte. Isso aqui hoje eu pelo menos tremia por dentro enquanto eu estava meditando nele. Digo, oh, Jesus, isso aqui é tremendo. É algo que realmente tem que estar no nosso coração. Isso é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. É a fé que faz a gente vencer as adversidades, as dificuldades, os momentos difíceis da vida. É isso que Deus quer que a gente aprenda e viva. Quem está aprendendo, diga amém, Jesus. Vai ficar no YouTube lá depois, viu? Depois assista lá de novo que vai ser bom. Forjai, pérola diária não li, né? Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco. Oh, glória. Diga o fraco. Então, irmão, a gente tem que forjar armas de guerra das nossas ferramentas de trabalho. Naquela época eles viviam mais da agricultura, por isso que o profeta usa a questão de forjar, né, das enxadas, e das foices. Hoje nós temos que forjar as espadas no nosso coração. Hoje nós temos que pegar a revelação de Deus e fazer delas espadas e lanças para que a gente possa vencer, porque a nossa batalha não é física, a nossa batalha é espiritual, que se manifesta muitas vezes no nosso físico, que se manifesta muitas vezes no ambiente físico,
mas é uma batalha espiritual. Muitas vezes nós não entendemos isso e por isso perdemos algumas batalhas. Por isso não conseguimos conquistar algumas vitórias, porque a gente leva tudo muitas vezes para o lado pessoal e não para o lado espiritual. E não adianta a gente fazer isso, não vai fazer a gente vencer. O que vai a gente fazer a gente vencer é a gente entender, tem uma ação maligna por detrás disso. Então nós temos que batalhar com as ferramentas que Deus nos deu. E as ferramentas que Deus deu é transformar daquilo que é físico em uma espada espiritual. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Entender que não é com a enxada que a gente vence, mas é com a espada que é a palavra de Deus. Que não é com a foice que a gente vai vencer, mas é com a lança que são as revelações que Deus tem nos dado. Quem entendeu, diga obrigado, Jesus. Com isso, Deus vai nos dar vitória, meu irmão, e vai fazer a gente conquistar grandes coisas aqui nessa terra, ainda em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus fale mais ao seu coração. Mas esse curso fé de hoje está tremendo, hein? Vamos ao segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Hoje quero ver se eu acabo esse capítulo 17 para a semana que vem a gente entrarmos aí no capítulo 18. Que aí já vai ser novembro, né? Domingo que vem já é novembro. Ei, Jesus, aí rapidinho acaba o ano. Mas glória a Deus por isso, né? Faz parte. Os dias estão sendo abreviados aí, né, irmãos? Tão rápido está passando. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Aqui nós estamos aprendendo muitas lições. É a trajetória do rei Josafá. Deus colocou no meu coração para a gente fazer um estudo. Esse foi um bom rei porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Veja que a Bíblia até declara que ele andou em todos os caminhos de Davi. Foi nos primeiros caminhos de Davi, porque alguns caminhos de Davi também não foram bons. Também ele cometeu alguns erros aí fortes, mas então ele andou nos primeiros. Quais eram os primeiros caminhos de Davi? O caminho da obediência a Deus, da submissão a Deus, de fazer a vontade de Deus. E o Davi no início, tanto que o próprio Deus fala, não é alguém que fala a respeito de Davi, é o próprio Deus que fala que Deus estaria levantando o homem segundo o seu coração. E Deus estava levantando então o Davi, porque o Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Um homem obediente à palavra, obediente ao Espírito de Deus, obediente à vontade de Deus. Depois cometeu os erros dele, não vamos entrar nesse mérito, porque a história aqui é do Josafá e não do rei Davi. O Josafá faz algo muito importante, que é algo que não pode jamais parar, que ele levanta aqueles que ensinavam o povo a lei de Deus. Meu irmão, a gente precisa ser sempre ensinado na lei de Deus. E se alguém chegar e dizer assim, eu já sei tudo, essa pessoa está perdida. Porque, meu irmão, olha o missionário. Quantos anos o missionário tem de evangelho? Se você perguntar para ele, você só um pouquinho, ele fala. É só um pouquinho. A maioria de nós aqui talvez temos mais já de 20 anos de evangelho. O que a gente sabe? Quase nada. Quase nada, tem muito que aprender. Cada vez que a gente vai meditar numa palavra, você pode meditar nela 10 vezes Deus te mostra algo diferente. Porque a palavra, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Então Deus sempre vai estar se revelando através da palavra, e por isso o rei Josafá tomou uma das decisões mais importantes do reinado dele: levantar ensinadores de justiça, homens tementes a Deus, que iam ensinar a palavra do Senhor ao povo. Por isso foi um reinado tão vitorioso e tão bem sucedido. Aí paramos semana passada no versículo 13. Vamos daqui em diante então, que diz assim, né? E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. Então o rei Josafá levantou homens valentes para estarem ao lado dele. Meu irmão, isso aqui talvez pode parecer não ter muita importância para nós, mas tem. Diga assim comigo: quem quer vencer tem que estar preparado. O rei Josafá, ele sabia, ele estava em paz. O reinado dele, por enquanto, não tinha guerra, ainda que o próprio reinado do norte de Israel estava contra ele, estava contra Judá, estava querendo dissipar Judá, mas não estavam guerreando no momento. Então o que ele faz, aproveitando um momento de tranquilidade, diga comigo, se preparar.
Talvez esse é o erro de muito cristão hoje, porque às vezes tem um momento de paz, todos nós temos que ter, é um momento de bonança, que vem sempre depois de uma tempestade, e esse momento às vezes a gente acaba relaxando nas orações, acaba relaxando aí na meditação da palavra, na busca ao Senhor nosso Deus, e aí quando surge outra guerra, estamos despreparados. O que ele fez? Ele se preparou, ele não tinha guerra no momento, mas ele estava se preparando para a guerra. O cristão tem que estar sempre preparado para a guerra. Amém, irmãos? Que a gente não sabe quando vai vir um dia mau. Mas o apóstolo Paulo mandou a gente, falou, né? Através lá da carta aos Efésios, mandou a gente estar preparado para o dia mau. Por quê? Vai surgir. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. A gente ora para que não. Mas mesmo orando para que não, ele acaba surgindo, ele acaba vindo. Os dias das adversidades. Mas o versículo 14, que é a lição de hoje, aqui tem um recadinho bem importante de Deus. E este é o número deles segundo as casas de seus pais. Em Judá eram chefes dos milhares, chefe Adina, e com ele quantos? 300.000 varões como valentes, meu irmão. Isso aqui é lindo demais. O que ele era? Diga assim comigo, chefe. Para que Deus te trouxe para o Evangelho? Para que Deus te trouxe para a presença dele? Diga assim comigo, para me fazer chefe. É um chefe espiritual. Para nos constituir chefe de milhares de anjos. Porque quando você e eu oramos, a Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos. Quando nós confiamos na palavra, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos. Está no salmo mais conhecido da Bíblia. No Salmo 91. Então ele dá ordem aos nossos anjos, mas ele só vai dar ordem segundo as nossas orações, segundo a nossa firmeza, segundo a nossa posição, segundo a nossa confissão que estamos aprendendo aí no curso Fé. Então ele constituiu alguns chefes de milhares. O que é o chefe? Eu até anotei aqui também, já fiz anotado que é para trazer bem explicado para você. Investido de poder. O que Jesus disse? Eis que vos dou poder. Então, o que ele está nos constituindo? Chefes. Conforme a nossa casa. Chefe sobre a nossa casa. Chefe espiritual. Entenda direito. Não vai chegar em casa agora e dizer, o pastor disse que eu sou chefe aqui agora. Eu que mando. Aí você vai ganhar um problema para mim. Não, diga comigo, é chefe espiritual. Amém, irmãos? Amanhã vai estar um monte de marido querendo me bater aqui, né? É chefe espiritual. Diga comigo, investido de poder para ocupar lugar de mando. Então você e eu somos investidos de poder para ocuparmos lugar de mando. Diga assim comigo, Jesus Cristo nos reveste de poder para que nós possamos dar as ordens e as ordens ser obedecidas. Meu irmão, não é da ordem a Deus, é da ordem aos demônios, é da ordem a Satanás, mas através das nossas orações, os anjos receberem as ordens de Deus para nos abençoarem. É isso que Deus faz de mim e de você hoje, conforme a palavra dele. Ele nos revestiu deste poder, desse mando, dessa capacidade. Ele que nos fez, ele que nos deu, e nós temos que exercer isso agora. Diga assim comigo, eu vou ser chefe de milhares. Eu vou ser aquele que vai comandar milhares, que vai dar as ordens e eles terão que obedecer. Meu irmão, quando a gente assume essa posição, você vai ver que os demônios não vão mais poder resistir. Não vão mais poder ficar, porque ele sabe que está diante de um homem de autoridade. Lembra a palavra dos próprios demônios para aqueles filhos de Cefas, lá de Atos? Lembram ou não? Jesus Cristo nós sabemos quem é, Paulo nós conhecemos, mas vós quem sois? O que eles estavam mostrando? Que o Paulo era um chefe, que era um homem investido de poder. Já os filhos de Cefas não. Eles não estavam investidos de poder por Cristo. Até eles falaram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Diga assim comigo, não basta conhecer o nome de Jesus. Você tem que crer nele.
E saber que esse é o nome que foi dado acima de todos os nomes. E aí, meu irmão, esse nome nos reveste de autoridade, de poder, que vai fazer com que as nossas ordens sejam obedecidas. Pastor, eu tenho orado, nada tem acontecido. Talvez você ainda não assumiu a posição de chefe de milhares, de alguém revestido por Cristo de poder. E nós somos, diga glória a Deus, né? Nós somos. Olha o que mais ele vai dizendo. Não, que mais aqui, peraí, na minha anotação. Para ocupar o lugar de mando, pessoa de destaque. Então, olha aí para o seu irmão, diga a Deus quer que você se destaque. Só se destacar pelo quê? Agora vamos lá. Pessoa que se destaca pelas habilidades e competência e poder de decisão. Então Deus já nos deu a competência e o poder de decisão, de tomarmos a decisão certa mediante as situações da vida, mediante as guerras que nós temos que enfrentar. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de pessoas aqui que estavam se preparando para guerra. E nós temos que estar preparados para quê? Para guerra, para batalha espiritual. Então nós somos revestidos de poder. Poder para guerrear, sim. Poder para tomar decisão. Na hora certa, saber o que fazer. Diga glória a Deus. E tudo isso vem pela palavra, irmãos. Não vem de outra forma. E aí ele vai nomeando alguns chefes aqui que se destacaram mais do que os outros. E isso vai acontecer, infelizmente, até no meio do evangelho. Uns se destacam mais do que os outros. Aí eu tenho que ficar com inveja daquele que se destacou mais? Não. Eu tenho que continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Porque se eu deixar a inveja entrar, eu que vou perder. Pelo contrário, tem que continuar fazendo. O que mais vai dizendo? Esse era o primeiro. Diga assim comigo, o que mais se destacou. E após ele, diga o segundo, chefe Joanã. E com ele 280 mil. Meu pai, era gente, né, irmãos? Eu estava orando sobre essa palavra, dizendo, Deus, tem que melhorar o nosso estado. Não tenho, acho que nem 1000. Não tem 1000 aqui na igreja, né? Mas nós vamos ter, amém? Amém, irmãos? Vamos ter ou não vamos? Vamos. O que mais? E após ele, diga o terceiro, Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200 mil varões valentes. Agora esse aqui chamou muita atenção. Esse aqui ficou mais destacado do que os demais, apesar de ser o terceiro. Por quê? Olha o que a palavra fala a respeito dele, que ele foi voluntário. Ele que se entregou, ele que se ofereceu para estar naquela guerra, para estar naquela batalha, para estar ali com os seus 200 mil e comandar esses 200 mil. Foi voluntariamente. E me chamou a atenção, ficou o nome do pai dele também. Zicri. Né? Quem era o Zicri? Tem vários Zicris na Bíblia Sagrada, não se sabe exatamente qual destes era o pai dele. Mas se ficou o nome dele, diga assim comigo, é porque foi alguém que se destacou. É porque esse também foi um chefe de destaque, como Deus quer que você e eu sejamos. Irmão, alguém já disse, é verdade, o livro do Atos dos Apóstolos ele ficou inacabado, porque tem que ir lá, os Atos agora estava do apóstolo Pedro, estava dos apóstolos de Jesus, estava do apóstolo Paulo, mas falta lá ainda do Israel, falta lá ainda do José, da Maria, do Jonas, de todos nós que aqui estamos, diga a glória a Deus. Os nossos atos também têm que ficar escritos. A nossa valentia da fé também tem que entrar para a galeria dos heróis da fé. Não é porque o nosso tempo é diferente, como muitos dizem, diga, mas a batalha é a mesma. A batalha é a mesma, irmãos, e Deus quer que nós viemos agir com a mesma valentia que esses agiam. Deus quer que nós viemos nos destacar da mesma forma que esses se destacaram e levar a outros se destacarem também, porque eles eram chefes de 200, mas esses 200 eram tudo pessoas de valor. E olha para o irmão e diga, e você é uma pessoa de valor.
Meu irmão, você não estaria aqui agora se você não fosse. Você estaria em qualquer outro lugar, menos aqui. Você está aqui porque você é uma pessoa de valor. Por isso que ele sempre termina dizendo varões valentes, valorosos, em algumas situações, algumas colocações e até algumas versões. E é isso que Deus olha para cada um de nós e nos vê. Diga valentes e valorosos. Talvez a nossa valentia não está sendo demonstrada como deveria, então nós temos que começar a demonstrar. Quando que eu demonstro a valentia? Quando se levanta alguma situação e eu não retrocedo. E eu não me deixo abater. E é isso que Deus espera que a gente faça. Por isso esses homens são destacados na Bíblia Sagrada, porque foram homens que sabiam que iam enfrentar às vezes exército maior do que eles. Mas não retrocederam, estava ali voluntariamente. Ainda que eu não ganhe nada, eu estou aqui, eu quero lutar. Esse é o papel do cristão hoje. Deus, ainda que o Senhor não me dê nada, ainda que eu não receba nada do Senhor, eu quero lutar só pela vida eterna. Que já é muito. É ou não é verdade? Que já é muito. Mas infelizmente o que mais a gente vê hoje é a pessoa lutando se ela tem alguma coisa para receber nessa vida. São poucos que realmente estão empenhados a lutar voluntariamente só pela vida eterna. Não, Deus, se o Senhor não me der um carro do ano, então não me serve. Mas não é Deus que tem que me servir, é eu que tenho que servir a Deus. É eu que tenho que estar pronto para lutar voluntariamente. Só que a gente, infelizmente, vê isso hoje. É ou não é verdade, irmãos? Sim ou não? Se eu não poder morar na minha cobertura, então não, Deus não serve para mim. Serve, porque Ele serve para nossa salvação, não é só para esse tipo de coisa. Mas Ele quer dar isso também. Ele não deu um castelo para o rei Davi? Para o Salomão? Então olha para o irmão e diga, vai dar para você também. Glória a Deus. Hoje talvez o seu castelo não é que nem o dele lá, né? Pode ser a cobertura, pode ser o que for. Deus quer dar também, irmãos. Só que diga comigo, isso não pode ser o nosso foco. Diga assim comigo, lutar voluntariamente, o foco não está nessas coisas. Essa coisa é resultado de quem se entrega a Deus. Amém? Quem vai ter esse resultado, diga amém, Jesus, vai ter. O que mais ele diz? E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Meu irmão, o crente tem que estar sempre armado. Sempre armado. Diga assim comigo, da palavra e da fé. A fé é o escudo. Então a gente tem que estar sempre armado. E o crente tem que sempre ser valente. Tem que ter valentia no coração, meu irmão. Não pode se abater, não. Vamos encerrar aqui o 18, vamos terminar aqui, o 18, né? E após ele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Meu irmão, hoje você e eu podemos nos considerar esses aforas também nas cidades fortes. Amém? Que são as nossas casas, para defendê-las em favor do grande rei. Não o rei Josafá, mas o rei Jesus. E Deus quer que a gente defenda a nossa casa, a nossa família. Diga assim comigo, a minha casa é uma das cidades fortes do Senhor. A minha casa é uma das cidades fortes do Senhor. Quem crê nisso, diga amém, Jesus. A minha casa é. E se a minha casa é uma cidade forte do Senhor, eu tenho que estar preparado, porque o diabo sempre vai tentar atacá-la. Por isso que a gente tem que estar preparado na palavra do Senhor, que é só assim que a gente consegue defendê-la. Quem entendeu, diga amém, Jesus. É o recado que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, irmãos. Porque Deus quer ver você e eu como esses valentes aí que se destacam. Chefes, diga comigo, eu sou chefe. Amém, irmãos? Revestido de poder dado por Jesus Cristo. Para que a gente possa estar ali na autoridade e dar as ordens, ver as nossas ordens serem obedecidas. Nós vamos ordenar a saída de todo o mal e vamos ver os demônios saindo em nome de Jesus e os anjos nos servindo com as bênçãos de Deus.
Amém, irmãos? Quem entendeu, diga obrigado, Senhor. Semana que vem a gente continua. Capítulo 18 e vamos em frente. Vamos estudar aí essa trajetória trazendo para a nossa vida espiritual. Deus vai nos ajudar e me abençoar muito com esse estudo, irmãos. Para a glória dele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar? Pois nós vamos abençoar os aniversariantes do mês de outubro. Quem é que fez aniversário no mês de outubro? Daqui a pouquinho mais nós vamos abençoar, né? Em nome de Jesus. Isso, mas agora coloque a mão assim no seu coração. Creia nisso, que Deus te chamou para ouvir essa palavra, porque Ele te constitui um chefe, alguém investido de poder, de autoridade, com capacidade que se destaca, capacidade de mando, de decisão, para resolver às vezes situações complicadíssimas, difíceis, para mudar uma história, para mudar uma situação. Meu irmão, Deus levanta você e eu hoje, que aqui estamos na igreja, como tais chefes, como foram levantados aqueles, e através de nós muitos se achegarão a este reino, muitos se achegarão para esse bom combate, o combate da fé. Através de nós, do nosso testemunho, muitos vão se converter ao Senhor Jesus, ao Evangelho, e vão estar no combate conosco, vão se tornar valentes, quem sabe até pessoas no nosso meio familiar ou no nosso meio trabalhista. Deus vai levantar ali aqueles homens e mulheres que Ele quer ganhar para o reino dele, tirando das trevas e tornando estes que hoje talvez até estão revestidos de covarde ou de covardia, tornando eles homens valentes, valorosos, como eles foram formados no ventre. Mas as situações da vida os afastaram do verdadeiro plano de Deus, do plano perfeito do Senhor. Mas Deus vai nos dando a palavra para que assim então possa se cumprir em nós o verdadeiro plano de Deus na nossa vida. Quem sabe até mesmo você, meu irmão, que está aqui hoje se menosprezando, se achando um Zé Ninguém, se achando que não tem valor algum. Isso não é verdade. Você tem muito valor para Deus. Ele quer te levantar agora, te fortalecer, te investir agora de autoridade e poder, para que você possa viver as maravilhas das vitórias divinas. Ele é o nosso Deus que nos faz vencer, que nos faz triunfar. Só basta confiar de todo o nosso coração e crer que fomos escolhidos para sermos esses chefes valentes, valorosos, vencedores, conquistadores, porque o nosso Deus assim nos faz. Pai, nós cremos na tua grandeza, nós cremos na tua palavra, na revelação que o Senhor vai nos dando, ó Deus, e eu creio, ó Deus, que todos sairão daqui hoje de cabeça erguida, sabendo que estão revestidos de autoridade e poder do Senhor. Meu Deus, e revestidos desse poder e dessa autoridade, nós nos levantamos agora contra toda ação do inferno, contra toda obra maligna, contra todo o poder das trevas. Eu digo a todos os demônios, principados e potestades, que sejam agora amarrados, que sejam agora paralisados, que sejam agora destruídos. Esse demônio que se levantou contra a vida deste irmão, contra a vida desta irmã, esse espírito de enfermidade que tem causado uma dor nesse corpo, eu estou mandando que saia agora. Sai daí, diabetes maldita, vai saindo esse demônio que tem causado problemas nessa saúde, vai desaparecendo. Sai a enxaqueca, dor de cabeça, dor nos ombros, nos braços, nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio, não vai ficar, não vai permanecer. Todo mal, toda maldição vai sair agora. Sai do joelho, sai do pé, sai do tornozelo, sai, vai saindo agora, em nome de Jesus. Não vai ficar, não vai permanecer. É a sinusite, é a rinite, é a bronquite, é a asma, não pode ficar. Sai do sistema respiratório, sai do sistema linfático, vai saindo, em nome de Jesus. É do útero dessa mulher, sai com esse caroço do seio agora, debaixo do braço, vai saindo, em nome de Jesus. Esses miomas vão desaparecendo agora, a ordem está sendo dada. Toda maldição do inferno, toda obra do diabo, nós estamos nesse bom combate contra toda ação infernal, contra toda obra diabólica. É o demônio que recebeu o trabalho, que recebeu a oferenda, que se levantou contra a casa deste meu irmão, contra a casa desta minha irmã. Te amarramos agora, repreendemos e ordenamos. Vai pegando tudo que é teu, vai pegando todo o teu mal, toda a tua maldição, e saia, vai embora, em nome de Jesus. Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que estão aqui como chefes,
pessoas investidas de poder e de capacidade de decisão. Meu Deus, em o nome de Jesus eu oro pela vida financeira de cada um deles, Pai, para que, se alguém está passando por alguma dificuldade, alguma amarração, hoje venha a ser restituída, Senhor, venha a ser restaurada, Pai, e abençoada. Eu oro pela saúde, como já oramos, meu Deus. Eu oro para que, em nome de Jesus, da mesma forma, a saúde, a força física, os órgãos desse corpo venham a ser restaurados, restituídos, para que essa pessoa possa viver e desfrutar da bondade do Senhor. O Senhor é Deus que faz sinais e maravilhas na vida daqueles que creem, e nós cremos, Pai. O Senhor nos revestiu de poder e nós tomamos posse desse poder, e assim glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai. Te louvamos e te adoramos em o nome de Jesus, porque cremos que o Senhor é o Deus que já nos deu a vitória. Em o nome de Jesus. Acredite, é hora de vencer. Esta força vem de dentro de você. Você pode ir até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com força de super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, você é vencedor. É a tua fé, querido, essa fé que te faz imbatível, que te mostra o teu valor. Campeão, vencedor, vencedor. Deus dá asa, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor. É a tua fé, esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Quantos recordes, quantos recordes você pode quebrar? As barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor. Recebe aí, ó. Deus dá, recebe a unção de Deus, faz teu voo. Campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, que te mostra o teu campeão. Campeão, declare, vencedor. Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Quantos recordes, aleluia, Pai, quantos recordes você pode quebrar. Você pode, querido, as barreiras você pode ultrapassar e vencer.
Mais uma vez, quantos recordes você pode quebrar? Creia. Quantos recordes você pode quebrar? Sim, aleluia. As barreiras você pode ultrapassar e vencer, campeão. Solte a voz e diga: vencedor. Deus da asa, Deus da asa. Faz teu voo, faz teu voo, campeão, vencedor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Senhor Deus, e a nossa fé está em Ti, Jesus Cristo, porque nós cremos, Pai, que é ela que nos faz imbatíveis. Oh, meu Deus, é ela que nos faz campeão. Essa força que vem do alto, que vem do Senhor para as nossas vidas, Pai. Ah, meu Deus, não é de nós mesmos, mas é do Senhor, Pai. É o Senhor quem nos faz vencer, é o Senhor quem nos faz triunfar. É o Senhor, ó Deus, que nos capacitou, que nos habilitou, ó Deus, para vencermos aqui nessa terra, para conquistar aqui nessa terra, oh meu Deus, e junto à vida eterna, Pai, porque não queremos nada aqui nessa vida se não estiver acompanhado da vida eterna, em o nome de Jesus, Pai. Eu creio, ó Deus, que todos sairemos daqui hoje cabeças erguidas. Ah, Senhor, crendo que o Senhor nos chamou para nos revestir de poder e autoridade para vencermos, Pai. É o Senhor quem nos faz triunfar, quem nos faz vencer, e em Ti nós cremos, confiamos, em o nome de Jesus. Levante as mãos aos céus, diga: Senhor Deus, eu creio, o Senhor me escolheu e me revestiu de poder e autoridade, e me fez chefe espiritual para dar as ordens e ver as minhas ordens atendidas no nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que assim vencerei contigo, em o nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Oh glória, aleluias. Quem orou com fé, diga amém, Jesus. Meu irmão, deixa eu perguntar bem rapidinho, quem é que estava sentindo alguma dor aí? Deus tem tocado nesse dia para orar, é porque Ele quer abençoar, né? Vamos, se quiser, pode ser comigo.